Fala galera, olha eu aqui de novo, só para avisar você que essa aqui é a parte 2 da live que foi realizada com o time Atlas e a página Análises Clínicas Ponto Prática. Muito importante antes de você continuar é que você assista a primeira parte, link vai estar aqui embaixo, ou você pode procurar em todas as redes do Atlas em Hematologia. Aproveite então, tchau. Ó, então, voltando aqui, vou bloquear os comentários por hora, daqui a Beleza. pouco a gente volta. Se tiverem pergunta, pessoal, vocês podem ir fazendo aqui que eu passo para eles, tá bom? Antes da gente continuar, eu só queria perguntar uma coisinha para vocês. Teve um aluno meu um dia que ele falou para mim que no laboratório que ele trabalha, ele libera ele liberava, né, até então, não mais, porque depois daquele dia eu acho que ele se arrependeu amargamente de ter ido ter aula comigo. Ele liberava até 3% de pulócitos no laudo dele. Ah, então ele pulava 3 células, né? Ele não sabia o que era, ele podia pular 3. Até 3 ele pulava. Se ele achasse 4 daquela, ele ia atrás para resolver, para poder procurar. Mas 3 ele podia pular. 3 baixos na lâmina, por Boa, exemplo. 3 blastos na lâmina ele pulava. Só 3, sabe? Miserável. Ah, mas só tem 3 blásticos, não tem 4. Ó, que miséria. Ó, a gente teve uma vez num curso, o pessoal falou que liberava, tipo, essas células baixas, células mais jovens, como bizarria celular na observação. Já teve situações que eles Qual que é? colocavam apenas... Bizarria celular. Imagina. É complicado. Já teve casos que o pessoal falou pra gente que só colocava como presença de células imaturas. Qual era, não sabe. Um promielose tem uma célula mais imatura. Um bastão, é loucura. A gente ouve muita coisa muito doida aí, velho, nesse negócio aí. É muita loucura. Mas, enfim, vamos que vamos, porque senão a gente não termina hoje. Isso não, cara, a gente falou. Vocês colocaram o quê? 4, 5 anemia, a gente falou de uma até agora só. A gente tem que parar para tomar um café um dia. Ficar falando de outra coisa. É verdade. Sim. Ó, depois vou te convidar para dar uma doença aula. crônica. Depois vou te convidar para dar aula no time Atlas. Hein? Opa, será uma honra. O que a gente puder fazer junto, eu vou ficar feliz demais. Show de bola. Vai ser um prazer receber você. E o pessoal do time Atlas, eles são bem legais. Vamos lá. E vamos agora partir para uma outra anemia, que é a anemia da doença crônica que a gente encontra em um paciente renal. Que nem um paciente renal, pessoal, a anemia é uma complicação dessa doença renal. Isso porque qual é o mecanismo envolvido aí na anemia em um paciente renal? A gente lembra o que é que vai estimular a medula óssea a produzir hemácia? A eritropoetina. E a eritropoetina ela é sintetizada principalmente pelos rins. Em uma condição de hipóxia, o rim reconhece ali aquela redução de oxigênio e estimula a medula. Olha, tá precisando aí de hemácia e a medula vai lá bonitinha e começa a produzir hemácias. Mas um paciente renal que tem a sua função renal diminuída, essa eritropoetina também tem a sua redução diminuída. Então, a medula ela não é sinalizada aí para essa necessidade que tem. E isso acaba fazendo com que ocorra uma redução de hemoglobina, da produção de hemácias em um paciente renal por conta dessa redução da eritropoetina. Tanto é que muitos pacientes renais, eles acabam fazendo uso de eritropoetina sintética para estimular aí a produção de hemácias pela medula óssea. Se você tem lá um paciente com anemia e você não sabe, está investigando, olha, será que essa anemia é real com o paciente, com diz a real condição dele? Tipo, você tem exames complementares, olha como está a função renal desse paciente. Também é uma dica no momento que você está fazendo essa avaliação. Geralmente a gente observa ali BCM, HCM normais, o RDW geralmente é normal também, a população de hemácia ali é mais homogênea e a gente pode encontrar algumas alterações morfológicas, como a gente trouxe aí na imagem para vocês, esses acontócitos. Isso aí que a Larissa falou é interessante. A gente entender a fisiologia por trás, porque a hematologia não é uma parada isolada, né? A gente tem uma avaliação de ligação com várias coisas, vários setores do laboratório. E quando a gente está com um paciente com anemia, por exemplo, 6, 8, 9 de hemoglobina, não é liberado à toa, não é o resultado saiu do aparelho e já vai para o paciente. Não. Precisamos fazer uma avaliação, uma investigação, principalmente quando você não está em hospital, para saber se aquele paciente está com o resultado condizendo com a realidade dele. Um amigo nosso, o Bionerd Hélio, ele criou um método chamado Esposa Traída 2.0, né? Que é a investigação. Vai ver se está com marca de batom, com cheiro de perfume, não sei o quê. A gente vai investigar. Esse paciente ele já tem resultado no laboratório anteriormente, está condizendo? Beleza, libera.
Esse paciente está usando algum medicamento, por exemplo, eritropoetina sintética, ferro, B12, folato, será? Se tá, já ajuda a liberar. Esse médico pediu para esse paciente outros exames, ou te disse o CID, se tem o CID lá, o Código Internacional de Doença, sangramento, anemia, e ele te diz com o CID, beleza. Você tem o ferro, a ferritina, você tem o B12, você tem o folato, você tem o ureia, você tem CREA. Isso aí já ajuda a liberar o exame. Então, às vezes o médico ele conversa com a gente com os exames que ele pede. Então, se ele está com o paciente com anemia e ele pediu ureia e CREA estão alterados, essa anemia é por conta de um problema renal. Já dá para liberar. Então, essa relação entre os setores do laboratório é muito importante conhecer. Exatamente. E pessoal, principalmente quem trabalha em hospital, eu me preocupo muito em relação à qualidade da amostra que a gente recebe também, tá? A gente tem que estar sempre atento a isso, porque às vezes a gente pega uma amostra lá de um paciente totalmente diluída, ou a gente tem ali o histórico de um paciente, de repente vem um hemograma totalmente alterado, com os índices todos baixos, e quando a gente vai pegar a amostra está lá com sinais de diluição, a gente vai ver os exames da bioquímica, também aparece tudo diluído. Fique atento também quando você estiver lá com caso suspeito, que tipo, nada está justificando. Considere também como foi essa fase pré-analítica, como foi a coleta dessa amostra, até em relação à homogeneização também. Se você tem lá uma amostra que ela passou lá muito tempo parada e não homogeneizou direito, ou fez uma má homogeneização, até passou a se homogeneizar, se o seu equipamento não homogeniza, ele pode pegar grande quantidade de plasma e essa amostra ali também acabar sendo diluída. Fique atento aí também, por isso que é importante a gente estar casando e ver se aquele resultado é real com a condição do paciente, para liberar um resultado com segurança. Tem uma pergunta aqui, perguntando, uma moça perguntando aqui. Na verdade, ela está afirmando e perguntando. Peraí, deixa eu ler de novo a pergunta dela. Trabalho em ambulatório e recebo amostras, mas não tenho contato nenhum com o médico e com o paciente. Como posso fazer para me auxiliar nesse caso? Eu acho, e pelo que eu entendi, acho que para verificar se o paciente faz uso de alguma medicação ou não. Acho que foi isso que ela quis dizer. A anamnese ela precisa ser muito bem feita. A gente tem que buscar informações do paciente, telefone, WhatsApp, e-mail, contato de parente, buscar os medicamentos que ele está usando, o contato do médico. Nesse cadastro do paciente, a gente tem que ter o máximo de informação possível para a gente, sempre que precisar fazer um contato ou consultar um medicamento, estar disponível, tá? Você liberar um exame de um paciente que você não está confiando naquele resultado, você não tem certeza que aquele resultado ele é o representativo real do paciente, é um risco muito grande. Você corre o risco de liberar um exame errado, depois receber um processo, o médico para de confiar no laboratório, a credibilidade vai para baixo, o pessoal quer até te demitir. Então, tem que ter cuidado. Tá? Muito cuidado em relação a isso, pessoal, porque já tive problemas assim, de a gente não conseguir contato com o paciente, com o médico, com ninguém, e aí você liberar um exame que depois com o paciente repetir em outro laboratório, deu o exame normal e você se lascou. Tirou a credibilidade lá embaixo, exatamente. Faz muito sentido. Não dá para liberar as cegas, a gente precisa de informações. E seguindo, vamos falar um pouco sobre a anemia megaloblástica, que é outra anemia, né? Que aparece aí na nossa rotina, que a gente, uma hora ou outra, aí tá com ela. E só para a gente lembrar, pessoal, que a anemia megaloblástica ela é uma anemia que ocorre devido à deficiência de vitamina B12 ou folato, e essa deficiência pode ser devido à dificuldade de absorção ou devido aí à baixa ingesta, o baixo consumo. A vitamina B12 e o ácido fólico, eles são extremamente importantes para a síntese de DNA. Se a gente tem uma redução de ácido fólico e vitamina B12, a gente tem uma síntese de DNA alterada, o processo de maturação ali daquele núcleo é mais demorado e a divisão celular, ela também é tardia. O que ocorre na anemia megaloblástica é um assincronismo de maturação. Essa demora do desenvolvimento aí do núcleo não é acompanhada pelo desenvolvimento ali do citoplasma. O citoplasma ele segue seu destino, enquanto o núcleo ele aí demora mais nesse processo de maturação. E é por isso que a gente também tem essas hemácias maiores características da anemia megaloblástica. É uma característica a gente observar essa macrocitose. O que a gente observa mais de alterações no caso de anemia megaloblástica? Analisando o hemograma como um todo, às vezes a gente observa uma pancitopenia, a redução das 3 séries. Isso porque, pessoal, a síntese de DNA ela não é restrita apenas à série eritrocitária, a gente também observa nas outras séries. Larissa, sempre que eu vou ter uma anemia megaloblástica com pancitopenia,
Não, às vezes você vai ter uma bicitopenia, nem sempre nem nunca, mas você pode estar observando esses casos. Pessoal, pancitopenia, que a Larissa falou, é a diminuição das 3 séries do hemograma. Você tem uma diminuição do eritrograma, tipo anemia. Você tem leucopenia, diminuição do número total de leucócitos. E plaquetopenia, uma diminuição do número de plaquetas. E bicitopenia, como ela falou, seria 2 elementos. Seria, por exemplo, eritrograma e leucograma. Eritrograma e plaquetograma. Então, pancitopenia, diminuição de todas as séries. E bicitopenia, diminuição de 2 séries do hemograma. Tá? Só para ficar claro. Voltando mais uma vez, é uma coisa que teoricamente todo mundo sabe, mas a gente tem que falar porque o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Tem um hemograma que a gente trouxe de um caso de anemia megaloblástica, aquele que está indo na forma de laudo mesmo. Você pode mostrar pra gente? Coloco. Por favor. Deixa eu só ver se eu tenho... Cadê? Esse aqui, deixa eu ver. Hipersegmentação nuclear, esse daqui, né? Isso. Tá pequenininho, mas dá pra ver. Tá pequenininho, pessoal, mas esse aqui foi o exemplo que a gente trouxe para vocês para exemplificar de fato como é que a gente liberou esse caso aí de um paciente com uma anemia megaloblástica. Esse paciente, ele teve exames complementares lá, teve dosagem de ácido fólico e vitamina B12. Já era um paciente aí que estava com tudo casadinho. A gente observa aí o aumento do VCM, a gente tem um VCM de 15,5 a 115. A gente tem uma hemácia muito grande, a gente teve uma redução da contagem global de leucócitos. Na imagem dele está o valor de referência, mas essa contagem global de leucócitos já está reduzido. E a plaqueta, ela já está dentro do valor, ainda está dentro do valor de referência. E nesse caso, a gente pode exemplificar como a bicitopenia. Algo que a gente encontra muito na anemia megaloblástica, a nível de avaliação morfológica das hemácias, são os ovalócitos, pessoal. É uma característica aí da gente estar encontrando casos da anemia megaloblástica, a gente pode estar encontrando diversas outras alterações também. E a gente pode citar como, por exemplo, o corpúsculo de Raul-Joly, a gente pode encontrar hemácia em alvo, a gente pode encontrar também dacriócitos. E no que diz respeito à série leucocitária, a gente também tem uma alteração aí que geralmente elas aparecem no caso da anemia megaloblástica, que é a hipersegmentação dos neutrófilos, como a gente tinha um neutrófilo ali hipersegmentado, neutrófilo com mais de 5 lóbulos. Antigamente, o aumento dessas células hipersegmentadas no sangue era chamado de desvio à direita, mas hoje é um termo pouco utilizado. E qual seria o mecanismo disso, Larissa? Por que ocorre essa presença de hipersegmentação? Também esse mecanismo ainda não é muito bem esclarecido na literatura em relação a essa hipersegmentação nos casos de anemia megaloblástica. E essa hipersegmentação ela não é exclusiva dos neutrófilos. Você pode ter hipersegmentação em eosinófilo também. Eu já peguei pacientes com tipo 5, 6 lóbulos em eosinófilo. Uma vez teve uma polêmica lá na página, Jefferson, porque a gente postou um eosinófilo que era tipo 3 lóbulos. Aí eu coloquei um eosinófilo, aí o pessoal, teve uma galera lá que falou, não, isso é um neutrófilo. E batia, tipo, neutrófilo, aqueles grânulos alaranjados, tipo, seu eosinófilo, mas só por conta da lobulação Porque nuclear. tinha 3 lóbulos e o pessoal fica com essa regra na cabeça. A gente sempre fala, a hematologia não tem regra. Só Nem sempre, nem nunca, né? Tinha 3 lóbulos no negócio, o pessoal ficava assim, o paciente é um neutrófilo porque tinha 3 lóbulos e o eosinófilo só tem 2. Não, pessoal, pelo amor de Deus, nem sempre, nem nunca, e não tem regra da hemato. Então, a gente com o hemograma não fecha o diagnóstico, mas aí o médico já começa a pensar, ele vai pedir o exame específico, vai pedir o B12, vai pedir o folato para ver como é que tá, e vai resolver o problema, né? Então, e também tem a anemia perniciosa, né, que também causa essas alterações de macrocitose, hipersegmentação, que a literatura até traz como a mesma coisa em algumas vezes. Sendo uma causa da anemia megaloblástica. Só que, na verdade, a perniciosa não é uma deficiência nutricional, né? Um problema de absorção. Exatamente. E às vezes até com cumbis positivo, por ser uma parada normalmente autoimune. Então, tem essa diferenciazinha, mas a alteração no hemograma é praticamente as mesmas. Então, tem 2 perguntas aqui que eu achei bem interessantes. Deixa eu ver aqui de novo. Lara Camille, acho que é Larissa Laraca, não sei, não entendi o que está escrito. Ela está perguntando se os hipersegmentados a gente vai liberar sempre que encontrar, ou não. Tem uma recomendação saiu uma recomendação do ICSH, né? Mas tem mais ou menos, acho que 3 anos. Traduzida pelo PNCQ. E o PNCQ traduziu que ele fala relacionado a isso, né, Larissa? Exatamente.
Ele traz a definição lá de neutrófilos hipersegmentados como se você encontrou um neutrófilo com mais de 6 lóbulos ou 3 neutrófilos com mais de 5 lóbulos. Ele define a hipersegmentação nuclear dessa forma. Mas olha só, eu não sou um cara que sou taxativo em relação a isso, não, tá? Eu tenho um paciente ali que está com um VCM de 105, 106, 110, e eu vejo um com 6 lóbulos, dois com... Eu começo a ver com 5 lóbulos, eu já coloco no laudo, tá? Eu não fico me pegando essas regras, não, porque o paciente não é uma célula só, é o todo. Como é que está o todo? Como é que está o hemograma comum? Tudo é o todo. As pessoas falam assim, meu Deus, eu vou colocar macroplaqueta. Se eu encontrar uma macroplaqueta, vamos fazer a gente coloca no laudo. Se você tem um paciente com 10 mil de plaquetas, você vai colocar. Mas se você tem um paciente com 250 mil de plaquetas, você não vai colocar. Então, a avaliação é o todo, pessoal. A gente vai avaliar o paciente como um todo, não é só uma célula que eu vou olhar e vou colocar no laudo. Tá? A gente precisa fazer uma avaliação do geral, fazer uma avaliação do todo. Então, se eu pego um paciente com 6 lóbulos e eu vejo já com VCM lá, mas eu boto no laudo. Não tem isso comigo, não. Porque eu sei que aquilo ali provavelmente é. Então, e às vezes até já tá ali, tá se instalando ainda. Às vezes eu pego um paciente que tem já hipersegmentação e não tem macrocitose. Eu também coloco. Então, a avaliação é o todo, tá? Não vamos avaliar só... O paciente não é só uma célula, o hemograma é todo. Da mesma forma, às vezes o pessoal manda pra gente uma célula com dúvida. Ah, o blasto? Sim. E o hemograma? Como é que tá o hemograma? Qual é o caso? Cara, me dá um desespero com isso. Vocês não tem também? Manda só a fotinho da célula. E o resto? Não sei. Não, às vezes... que eu... Não sei se acontece com você, Jeff. Lá no Instagram, às vezes o pessoal não dá nem bom dia. Manda uma célula. O que é isso? Oi, bom dia, tudo bem? Você tem mais informações a respeito desse caso? Não, isso por enquanto não acontece, não. O que acontece é de mandar só... Mas de mandar assim, às vezes só a célula. Tipo, só a fotinho de uma célula. Só um campo com uma célula. O que é isso? Eu falei, tá. Beleza, mas como assim o que é isso, né? Tipo, vamos destrinchar o hemograma como um todo, né? É isso aí. Exatamente. E a gente faz o seguinte, a gente responde, Jefferson, todo mundo no direct. A gente não deixa ninguém sem resposta. Todo dia a gente zera o direct. É mensagem por uma cor, mas a gente zera. Mas às vezes o pessoal é mal educado, não dá nem um bom dia, uma boa tarde, já manda assim, meus súditos, O que é isso? Pelo amor de Deus. Ai, oi, bom dia! Como Bom vai? dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você, linfócito? Tipo... Mas é desse jeito. Viu? Tem outra pergunta aqui falando assim. HCM e CHCM vão alterar em anemia megaloblástica? Qual é a diferença entre eles? Na anemia megaloblástica, não. Assim, o HCM ele tem um probleminha, né? Ele é puxado junto com o VCM. Então, às vezes, eu tenho um paciente com macrocitose e o HCM sobe. Mas o CHCM ele é mais duro, ele fica mais lá, tranquilo. Então, o HCM e o CHCM não são importantes no caso de anemia megaloblástica. E só para falar, a HCM é a hemoglobina corpuscular média, é a concentração de hemoglobina que tem por hemácia. É como se você pegasse a hemácia, abrisse a hemácia, pegasse aquela hemoglobina e estivesse vendo ali o peso daquela hemoglobina. Já o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, é a avaliação da hemoglobina em uma quantidade maior de sangue, assim, tipo, de uma forma geral, falando em 100 ml, assim, sabe? De uma forma geral, é uma avaliação em uma quantidade maior de sangue. No HCM, a gente observa por hemácia. Perfeito. A pessoa colocou obrigado aqui. Eu não vou colocar mais uma perguntinha, porque... Como é que você faz isso? Como é que você faz você vê essas perguntas? Rapaz, eu tô achando o máximo você vendo essas perguntas. Aqui tem um quadradinho com interrogação, sabe? Nessa quadradinho. Rapaz, não aparece pra gente. Eu Eu vou acho que procurar você é o também. moderador. Eu não conheço não esse negócio. Eu vou mandar print pra vocês depois de onde é. Aí aparecem as perguntas aqui. Aí, tipo, só que o duro é que eu vou colocando as perguntas e depois eu não consigo tirar, sabe? Eu vou clicando no xizinho, aí tapa a cara de vocês e ninguém consegue mais ver. Aí Como é que sai? Como é que sai? Não sai. Aí fica virando minha câmera e nunca sai. Ó, vou tirar, vou até sair daqui de novo. E aí, próxima, qual que temos agora? Vamos falar um pouquinho sobre a anemia falciforme, que foi até tema de uma live que a gente teve. Tinha um monte de perguntas de anemia falciforme antes da gente de sair e a gente voltar. Mas só que Tem agora... algum aí? Agora não, ninguém colocou mais. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida de anemia falciforme,
Eu já esqueci quais eram as perguntas. A gente não vai falar de doença falciforme como um todo, que é muita coisa, então a gente não ia conseguir te dar conta. Vamos falar da anemia falciforme. E vale lembrar que a anemia falciforme ela está dentro do guarda-chuva das doenças falciformes. Então, o que é uma doença falciforme, só para deixar claro, é quando você tem a presença de alguma hemoglobina variante associada a S. Por exemplo, SC, SD, S-beta-talassemia. Isso é uma doença falciforme. O paciente AS é um paciente traço. Ele não está incluído na doença falciforme. Ele é um paciente normal. Já o paciente, para ser falciforme, anemia falciforme, tem que ser um paciente homozigoto. Tem que ser SS. Tá? Só para ficar claro isso aí. Exatamente, pessoal. Na anemia falciforme, a gente tem um paciente que ele é homozigoto para hemoglobina S. O que seria essa hemoglobina S? É uma hemoglobina que tem uma alteração lá na cadeia de globina beta. Lembrando que a hemoglobina A1, que a gente tem maior quantidade no adulto, ela é formada por 2 cadeias de hemoglobina alfa e 2 cadeias de hemoglobina beta. No caso, quando a gente tem uma alteração lá na cadeia de hemoglobina beta, tem uma mutação que leva à substituição lá de um aminoácido, a gente acaba tendo a formação da hemoglobina S, que é presente na anemia falciforme. Quando a gente tem um paciente que ele só tem um traço, ele é heterozigoto com a hemoglobina A para hemoglobina S, a gente vai ter um paciente que não vai manifestar todas aquelas alterações porque ele é apenas um traço. Quando ele é homozigoto, ele já vai ter todas as alterações características da doença, vai ter a sintomatologia, vai ter as crises dolorosas e a gente vai ter todas aquelas alterações características a nível de hemograma. Quando a gente tem um paciente que tem hemoglobina S associada a alguma outra hemoglobina variante, a gente também consegue observar algumas alterações a nível de hemograma e isso que a gente chama de doença falciforme, quando tem a presença da hemoglobina S associada a alguma outra hemoglobina variante. Se a gente tiver hemoglobina S associado à hemoglobina A, a gente vai ter apenas o traço da anemia falciforme. E se a gente tem um paciente homozigoto, a gente vai ter a anemia falciforme. Joia? E quais são as principais características do hemograma? Quer fazer alguma pergunta? Não, tem uma pergunta aqui, mas na verdade não é uma pergunta, é só um comentário. HC, minha Maria vai com as outras. Só isso. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, da anemia falciforme, da doença falciforme, perguntem, porque as perguntas que tinham antes, já esqueci todas, beleza? Então, se tiverem, aproveitem que tem os 2 caras, tipo, a Maria e o João, da anemia falciforme, estão aqui. Então, aproveitem o casal 20. Pode continuar, desculpa interromper, pessoal. Não, e uma coisa muito importante também de se falar é que o paciente traço de anemia falciforme, ele não expressa, ele tem informação genética, porém o hemograma é limpo, tá? A única condição, assim, que eu já ouvi falar que o paciente traço, ele pode ter a presença do drepanócito é se você coletar ele após ele estiver em elevadas altitudes ou fazer mergulhos profundos. Mas ninguém vai coletar um paciente nesse momento. Mas as condições porque você está tirando oxigênio aí daquele paciente. Quando você tira oxigênio de uma amostra de um paciente que ele é traço, ele tem a falcização das hemácias, que é isso que a gente faz no teste de falcização, aquele teste que a gente pega uma gotinha do sangue, coloca uma gotinha de metabisulfito, homogeniza, bota a lamínula por cima e sela e faz a avaliação. O paciente que for traço, ele vai ter o teste de falcização positivo, mas ele não quer dizer que ele é anemia falciforme. O teste de falcização é um teste de triagem para saber se tem S. Não diz se o paciente tem anemia falciforme, se doença falciforme, se o paciente tem traço de anemia falciforme. Ele só apenas diz que tem S. Para ter certeza, precisa fazer a eletroforese de hemoglobina. É isso. E o pessoal às vezes pergunta com a gente, o paciente fez a vida toda hemograma com a gente, não teve alteração no hemograma e agora está com teste de falcemia positivo. Porque o paciente ele é apenas um traço, entendeu? Se ele tem a presença da hemoglobina S nessa condição de hipóxia que você simulou aí, essa hemoglobina S ela vai se polimerizar, vai formar aquela foice. A gente não vai encontrar no hemograma, porque normalmente a gente não encontra drepanócitos, essas alterações em pacientes apenas que é um traço, a não ser que sejam condições bem específicas, como o Thiago exemplificou para vocês. Vamos lá. Joia? E as características do hemograma, do eritrograma, como é que ele vai aparecer? Geralmente as anemias hemolíticas, elas são normocíticas, normocrômicas, a gente vai ter lá a redução das 3 na máxima hemoglobina hematócrita, a gente pode apresentar o VCM, HCM e CHCM normais, a gente pode ter, provavelmente, comumente tem o RDW elevado e a gente tem todas aquelas alterações a nível de morfologia. A gente vai ter a presença de drepanócitos, a gente vai ter a
presença de corpúsculos de Raul-Jolie, a gente vai ver eritroblastos, a gente vai ver policromasia, sinais de um processo hemolítico, que aquelas hemácias elas estão sendo destruídas e que a medula ela está sendo estimulada. Todas essas alterações que eu falei para vocês sempre vão vir casadas, não, pessoal, são as alterações que a gente observa, vai depender se o paciente está em tratamento, está fazendo uso de hidroxureia, por exemplo. Thiago tem experiência aí de pacientes que ele pega com hidroxureia que praticamente não tem drepanócitos. É interessante falar também que o VCM pode estar aumentado, né? Quando o paciente está tendo uma hemólise importante, está tendo a produção, você tem uma reticulocitose, né? Que o reticulócito a gente avalia na lâmina normal, de um corante normal, por exemplo, um Wright da vida, a gente vai ver policromasia, né? Hemácias policromáticas. E esses reticulócitos, normalmente, eles são um pouquinho maiores que as hemácias normais. Então, a gente joga o VCM para cima. Então, a gente pode encontrar também um paciente com anemia falciforme com o VCM aumentado. Pode estar, assim, normalmente não está diminuído, tá? Só se tiver, por exemplo, associado a uma hemoglobina C ou uma talassemia da vida. Sim. Aí você tem uma diminuição. Mas a gente não encontra com muita frequência. Normalmente o VCM está normal ou elevado, dependendo do grau ali de hemólise que está acontecendo. Que tá ali. O uso da hidroxureia é fascinante, traz um benefício gigante. Os pacientes reduzem bastante as crises de dores. E a nível de lâmina, a gente consegue perceber essa alteração. A gente diminui muito o número de drepanócitos ali na lâmina. O hemograma, acontece no hemograma ali uma diminuição do número de neutrófilos. Na verdade, você tem até uma inversão, você tem mais linfócitos do que neutrófilos em um paciente que faz uso de hidroxureia. As plaquetas do paciente com anemia falciforme normalmente são elevadas devido ao quadro inflamatório importante que sempre está ali. A gente tem elevações de algumas interleucinas, entre elas a interleucina 6, que a secundária sua função acaba elevando também a produção de trombopoietina pelo fígado, aumenta a produção de plaquetas. E as alterações morfológicas que a gente está falando, drepanócito, hemácia-alvo também está sempre presente, hemácia-alvo está em toda festa, hemácia-alvo está. Hemácia-alvo parece que é em qualquer coisa. Qualquer coisa. É arroz de festa, né? Arroz de festa. Rapaz, o hemácia-alvo aparece demais em tudo. Tudo. Aí, assim, é o perfil mais comum, drepanócito, hemácia-alvo, corpúsculo de Raul-Jolie, policromasia, às vezes você encontra eritroblasto. E uma coisa, quando eu estou fazendo avaliação lá no laboratório, antes da lâmina vir para mim, que eu estou liberando os exames, os normais, aí eu percebo que um paciente vem com hemograma, com anemia, com RDW aumentado e com reticulócito 10, 20, 30%. Aí eu já sei que na lâmina provavelmente eu vou encontrar uma anemia falciforme. Então é bem interessante, né? Chamar a atenção aquela reticulocitose toda. E essa reticulocitose pode estar elevando aí um VCM. Aí, pessoal, aí uma dica, tá? Se alguém perguntar, deu alguma alteração para você, diga qual alteração morfológica pode aparecer em determinada situação. Você pode colocar aí hemácia em alvo, que tipo, você vai ganhar aí pelo menos metade. Uma coisa também interessante em falar é que o drepanócito, ele não sai da medula óssea assim, tá? Em forma de foice. Quem já viu um drepanócito eritroblasto? Não vê. Então, quando ele sai, ele vai e entrega oxigênio. Quando ele entrega oxigênio, ele falciza. Aí a gente tem um drepanócito, no momento que a gente chama de drepanócito reversível, que parece uma bananinha. Aí ele vai, entrega oxigênio, fica reversível. Passa pelos rins, vai para o pulmão, recebe oxigênio de novo, fica redondinho. Entrega oxigênio, fica fininho. Chega um momento que ele não consegue mais voltar para receber oxigênio. Ele entra numa fase que se chama fase irreversível, que ele fica bem fininho. E aí na lâmina você consegue perceber a diferença de um drepanócito reversível de um drepanócito irreversível. Porque o mais gordinho parece na bananinha, o reversível, e o mais fininho, irreversível. Exatamente. Esse processo aí todo acaba lesando a membrana da hemácia. Vai chegar um momento que esse drepanócito vai continuar lá na sua forma irreversível, vai sofrer hemólise, vai ser fagocitado aí pelo baço. E, pessoal, algo que chama a atenção é que, às vezes, esses drepanócitos reversíveis podem ser confundidos com eliptócitos. O pessoal tem muita dúvida em relação a isso. Mas o que vai ajudar você a diferenciar se é uma coisa ou da outra é o perfil da célula, é o perfil da lâmina, e você vai observar também que esses drepanócitos ele tem uma coloração mais intensa, são células mais densas. O perfil da lâmina vai te ajudar muito a diferenciar se é uma coisa ou se é outra. Essa é a dica do Atlas. Diga aí. Já responderam umas 5 perguntas aqui. Já tinha um monte de perguntas que vocês já responderam. Que era sobre as características do hemograma, a diferença entre
eliptócito e drepanócito. Beleza, agora tem mais algumas aqui, deixa eu ver. O RDW é equivalente ao analisar anemia falciforme? Vocês já falaram também essa daí, mas quer repetir para o pessoal? Você tem uma elevação do RDW, é bem comum no paciente com anemia falciforme, porque você tem os drepanócitos ali, e você também tem muitas hemácias ainda que estão redondinhas, então você tem uma variação de tamanho importante. Sem contar que tem também a questão das hemácias mais jovens, aqueles reticulócitos que ainda estão na circulação, a gente tem variação muito grande de tamanho. Mas você pode ter sim um paciente com anemia falciforme com RDW dentro do valor de referência. Eu já peguei várias vezes. Pode sim, nem sempre nenhum que vai depender da condição. Tem pacientes que respondem muito bem ao tratamento também. Nem sempre nem nunca, mais uma vez, só para reforçar, só porque vai pegar isso. Ó, eu quero uma camiseta dessa, eu já falei, né? Ó, tem outra pergunta aqui. O falciteste com metabisulfito pode ser lido com quanto tempo no mínimo? 24 horas. 24 horas. Tá? Se você quiser ler antes, tem gente que coloca dentro da estufa para ler antes e tal. Mas o ideal mesmo é 24 horas. A recomendação e a literatura traz como é 24 horas. É isso que eu ia perguntar para vocês, uma dúvida minha. Vocês utilizam uma estufa nesse caso? O teste de falsificação, eu não faço isso porque não é um exame de urgência. Se fosse uma parada que precisa de urgência e tal, aí beleza. Mas não fora isso. Teria que ser uma exceção mesmo, algo assim extremo. Mas dificilmente esse teste assim de urgência que não possa aguardar 24 horas. Tem gente que faz isso para poder, por exemplo, às vezes está com dúvida. Será que eu tenho um drepanócito na lâmina? Será que está com dúvida? Aí faz. E lá no laboratório a gente tem um aparelho de hemoglobina glicada que ele me dá as frações de hemoglobina. Então eu nem preciso fazer isso. Eu boto lá no glicada, vejo se tem essa ou não. Mas nossa, é muito metido esse Thiago, né, Jefferson? Eu ia falar agora, nossa, que laboratório é esse que você trabalha? Ele é muito NASA? metido. A gente NASA? trabalha em laboratórios concorrentes, mas ele é muito metido. Nossa! E as frações, ai meu Deus. Não, eu tenho quase certeza que não é UPA. Não! A gente atende UPA. O nome do laboratório é o Laboratório Lab Checkup, aqui em Salvador. É um laboratório grande, ele é um laboratório grande, é o maior aqui da Bahia, e eles têm muitos aparelhos bons. Então, e a gente tem hematologia privilegiada, porque a gente tem hematologia muito qualificada lá. A glicada, ela fica com a gente, porque o tubo é DTA, né? Então fica com a gente. E aí, ó, às vezes eu tô fazendo eletroforese lá de hemoglobina, e aí eu pego, por exemplo, para comparar como é que ficou a fração de cada um. Rapaz, o aparelho é bom demais. Né? Ele me dá a fração praticamente idêntica da eletroforese. Deixa eu ver se o meu equipamento tá bom. Deixa eu passar aqui na eletroforese. Vamos deixar aqui no equipamento de eletroforese, tá? Tipo, um do lado do outro. Deixa eu comparar. A automação é sensacional, não é verdade? A automação é show. Lá a gente tem de hematologia, a gente tem um XN9000, né? Que a gente tem aqueles 3 módulos do XN1000 ligado ao SP10. Nossa, XN é o céu, cara. XN 9.000 ainda? A gente tem também, de coagulação, a gente tem os da Stago, né? Rimax, não sei o que, Max lá. Eletroforese, glicada e tal. É um laboratório muito bom. Coagulação, Stago, hematologia, XN. Eu vou te falar que, não tô fazendo propaganda, não pode. Mas pra hemostasia, eu prefiro outra marca. É? Se você começar a trabalhar com essa outra, eu não posso falar porque não pode fazer propaganda, mas depois eu te mando no direct. Quando você começar a trabalhar com essa outra marca, você vai perceber a diferença. Cara, arrebenta. Né? Arrebenta, de verdade. Ó, tem uma pergunta aqui, tem duas, mas só que eu não sei se eu entendi essa uma. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Depois, se eu não conseguir tirar, deixa aí. Então, essa alteração de drepanócito, parecida com o esquizócito fragmentado, eu não sei se eu entendi a pergunta, não sei se entenderam. Eu acho que aqui falaram que a gente tem drepanócitos que estão mais estranhos. Talvez pode ser por conta de esteja destruindo a hemácia ali falsizada e pareça estranho. Mas não dá para... Não sei se foi isso, enfim. A gente tem umas hemácias também, quando a gente encontra um paciente SC, por exemplo, a gente tem uma hemácia que fica parecendo uma concha, né? Que a gente vê hemácia em concha, que é um drepanócito que fica meio dobrado assim, e aí parece isso. Não sei se é isso que ela está perguntando também. Eu também não entendi. Se a gente não respondeu, Silvana, pergunta de novo para a gente poder esclarecer direitinho, beleza?
Agora tem uma pergunta aqui que foge um pouco das anemias, que é essa daqui. É importante colocar no laudo granulações tóxicas? É importante. É uma alteração morfológica que a gente precisa reportar. Assim, quando a gente pensa em granulação tóxica, automaticamente vem na nossa cabeça processo infeccioso ali e tal. Não é só isso que acontece, mas é a principal condição. E a gente precisa reportar. Assim, o aparelho não vai te dizer para você que existe granulação tóxica. É importante que você faça essa avaliação. Uma coisa interessante também de falar é que a granulação tóxica nada mais é do que a manutenção do grânulo primário, tá, do promielócito, no neutrófilo maduro. Só isso. Tá? Que permanece na célula ali, geralmente por conta de um acelerado processo de maturação. Tem que colocar no laudo, tá, pessoal? Não fica nessa noia de não colocar as coisas. Coloca, coloca. Tem que estar atento para saber se não é um artefato, se não é uma coloração muito ácida e tal. Exatamente. Mas se tiver real, tem que colocar. Fechou. E bola pra frente. Voltando para anemia falciforme, doença falciforme. A SC. A gente É bem olha legal. muitos codócitos, muitas hemácias em alva. A gente também observa a presença de drepanócitos, mas em menor quantidade. É. Peguei um caso de um paciente, de uma criança com hemoglobinopatia SC. Só observei 3 drepanócitos na lâmina. E a gente tem muita hemácia em alvo, tá? Muita hemácia em alvo. E o VCM e HCM fica lá embaixo, né? Às vezes, né? Então, é diferente isso aí. A gente consegue perceber a diferença na lâmina. Quando eu olho uma lâmina, assim, não dá pra ter 100% de certeza, mas quando eu olho, eu falo assim, isso aqui não é um SS, provavelmente é um SC, por exemplo. Chama muita atenção a quantidade de codócitos. E a lâmina de C também, CC, é bem bonita, viu, cara? Os cristais de hemoglobina C. Cristais de hemoglobina C, é bem bonita. A gente fez até uma postagem no blog esse dia sobre isso. Eu vi, vocês mandaram, ficou bem bacana mesmo. E a gente tá a primeira vez que a gente fez uma postagem, a gente vai tá caminhando melhorar. agora com o blog. A gente tá caminhando pro blog porque é uma outra forma de as pessoas encontrarem a gente também. Exatamente. No Google, por exemplo, que hoje ninguém encontra no Google, mas não como deveria ser, né? Tipo, com a explicação prática. Tá precisando mesmo. É que eu coloquei vocês no Google para poder pegar a imagem no logo, apareceu só uma fotinha. Porque o Google não é ligado ao Facebook, ao Instagram. Nossa maior audiência, a gente até no começo do ano, a gente não usava o Facebook nem o YouTube, a gente só usava o Instagram. É mesmo? Não, Facebook para mim é uma tragédia, cara. É muito chato de mexer aquilo. Nossa. O que acontece? A gente também não gosta muito do Facebook, mas a gente posta as mesmas coisas em todas as redes. Porque tem gente que não tem Instagram, que tem Facebook, mas tem Facebook. A gente vai postando tudo, porque é importante que todo mundo receba. Fora que a gente ainda paga para receber, paga para chegar o conteúdo para os outros, né? Tem a página, tem os grupos no Telegram, tem o canal no Telegram, no WhatsApp. Eu fico pensando às vezes, eu falei, gente, será que será que tem alguém que faz isso? Eles têm um secretário, vão me candidatar, tem vaga para secretário. A gente tem ajuda na edição e para postar nas redes. A gente grava, manda, a pessoa edita e posta. Tá explicado. Agora tá tudo explicado já. Faz sentido. Voltando aqui, tem uma pergunta, vocês viram já, né? Como interpretar os índices plaquetários? Por exemplo, o VPM, aí tem o IPF, tem o PDW. O MPV, pessoal, é como se fosse um VCM, só que para plaquetas. Me diz uma média da população de plaqueta ali presente. Uma coisa importante é que às vezes você tem um MPV normal, mas você tem macroplaquetas na lâmina. Isso acontece quando você tem plaquetas aumentadas, por exemplo. Você tem, digamos que você tem 800 mil de plaqueta, só que você tem 700 mil do tamanho normal e 100 mil do tamanho grande. Você vai ter uma macroplaqueta ali presente no hemograma, porém o MPV vai estar para baixo porque a média vai puxar para baixo. A maioria é menor. Exatamente. Mas é algo já que está representativo e que você observa que é digno de nota. O índice mais fascinante que eu percebo de plaquetas é o IPF. Né? A fração de plaquetas imaturas é o melhor índice que existe de plaquetas. Somos dois. Também acho. É surreal. Porque a gente consegue dizer para o médico se o paciente está com a plaqueta baixa lá. Se aquela destruição de plaquetas ela é um problema medular, que não está produzindo, não está sendo estimulado, ou se você tem destruição periférica. Nossa, exatamente. Sem precisar furar a medula do cara. Concordo com você.
Fascinante, é fascinante. Eu sou suspeito de falar porque eu acho que de todo hemograma o que eu mais gosto é plaqueta. Vigio os trabalhos que eu falei para você agora há pouco. Então, cara, eu tava fazendo justamente isso, uma correlação de IPF com plaqueta pulmonar. Então, deixa eu lembrar se tá um caso que a gente pegou. Era um paciente que tava com plaqueta elevada, com IPF, plaqueta tipo de quase 1 milhão, com IPF normal. Então não tinha uma alteração do ponto de vista medular. Então a medula não estava produzindo muito, nem estava deixando de produzir. Então de onde vinham essas plaquetas? Exatamente. Que estranho. De onde vem esses viagens? Aí que a gente começou a tentar fazer uma correlação com plaquetose de origem pulmonar, sabe? Com degranulação pulmonar, para poder verificar. Só que aí tinha os outros interferentes e acabou me chateando pelo fato, porque a gente tem que ver paciente que não tem alteração pulmonar, então. Porque os que têm alteração pulmonar vai ser como se tivesse uma sujeira na pesquisa. Todos tinham alteração pulmonar, não tinha um abençoado que não tinha. Aí eu falei, não, vai estragar tudo meu... Eu ia ganhar um prêmio com esse negócio, eu não vou conseguir mais agora. Vai ser muito normalzinho, não vai ter graça mais. E Mas aí, realmente, eu também concordo com você. O IPF é sensacional, cara. O cara que inventou o IPF merecia um prêmio, realmente. Lá no laboratório mesmo, os médicos eles pedem hemograma completo, né? Aí eu falo, lá brincando com a galera, ele pode pedir hemograma completo que eu entrego para ele o hemograma mais que completo. Vai além. Vai além, vai além. Então, a gente... Pode falar. A gente é muito, muito feliz em relação à aparelho, graças a Deus. Sim, Valor mínimo encontrado. Será que é plaqueta? Coisa, porque eu já sofri bastante com aparelho ruim, hein? Nossa, é triste. Mas uma pergunta aqui. Um valor mínimo encontrado no paciente com Covid. Eu acho que ela está falando de plaqueta, eu acho. Mas não tenho certeza. Leda, se for só plaqueta, não precisa falar nada. Se não for só plaqueta, continua a pergunta aqui pra gente, por favor. Mas vocês têm alguma... O que vocês têm observado de alteração no hemograma de Covid aí? Rapaz, a gente observa de tudo. De tudo. Já teve paciente lá com 1 milhão de plaquetas. Que começa elevando, tipo, 1 milhão de plaquetas, velho. Tudo pode acontecer. E tipo, já tem outros pacientes que são plaquetopênicos, 50 mil, 30 mil de plaqueta. Tem paciente que tem lá com leuco de 60 mil. Tem outros que tem leuco de 3 mil. Tipo, varia muito. É loucura. Isso Cada organismo, tipo, tá reagindo de uma forma. Tem os pacientes mais graves, que geralmente eles têm um comportamento. Mas, tipo, a gente observa muitas alterações, tipo, distintas. Mas a gente observa a questão da leucocitose, a neutropenia, a quantidade reduzida de linfócitos. A gente tem a leucocitose e a neutrofilia, sim. A quantidade reduzida de linfócitos, a gente observa essa questão. A contagem global de leucócitos varia muito e a gente tem pacientes até 60 mil de leucócitos. Em relação à série vermelha, a gente vê alguns pacientes que têm anemia, outros que têm a hemoglobina mais normal. E plaqueta, já vi desses casos, de 50, 30 mil até 1 milhão. Eu falei, gente, 1 milhão. E tipo, você vê que tipo, o aumento ele é gradual. O paciente está com 600, aí vai 700, 800, 900, daqui a pouco está com 1.000. Tudo pode acontecer. 1 milhão. Tudo pode acontecer. Com Covid, qualquer coisa... Você já pegou com plaqueta assim, tão alta? Já peguei plaqueta bastante alta do Covid, mas igual vocês falaram, com muita loucura. Os neutrófilos tudo feio, que parecia pseudopelger, mas tipo, não tinha cromatina de pseudopelger, mas umas características bem feias, com cristal esverdeado, cristal da morte também, alguns. Então já peguei de tudo. O que eu peguei que mais me chamou a atenção de Covid foi dímero D. Um paciente com 220 mil de dímero D. 220 mil. Para quem não sabe, pessoal, o valor de referência é até 500. Pelo menos na metodologia que a gente utiliza. Então, o máximo normal seria 500. Então, o cara tinha 220 mil. Então, esse foi o caso que eu peguei mais, assim, bizarro de Covid. Tem uma pergunta aqui. Um pessoal pedindo para falar. É atípico, né? Bem novo. Tipo, varia muito. Sim, tem uma pergunta aqui, pessoal, pedindo para... Cadê a pergunta? Para falar um pouco mais do IPF. Cadê? Sumiu. Aqui, achei. Não conheço muito sobre IPF. Fale um pouco mais, por favor. O IPF, pessoal, é a fração de plaquetas imaturas. É como se você tivesse um reticulócito para plaquetas. Sim. Né? O médico, quando o paciente tem plaqueta baixa, o médico ele pensa duas coisas. Será que essa plaqueta baixa é por destruição ou consumo periférico? Ou a medula óssea não está produzindo ou não está sendo estimulada? Então,
Com o IPF, ele tem essas respostas. Ele sabe se a plaqueta está baixa, o IPF está aumentado, o reticulócito, quando está aumentado em um paciente com anemia, você pensa o quê? Hiperproliferação. Quando você tem o reticulócito diminuído em um paciente com anemia, hipoproliferação. Para plaquetas é a mesma coisa. O IPF está baixo, a medula óssea ela não está produzindo ou não está sendo estimulada. Mas a plaqueta está baixa. A plaqueta está baixa. E aí você tem o IPF baixo, aí o médico já sabe, a medula óssea não está sendo estimulada ou não está sendo produzida. Não está produzindo e tal. Então é isso. O IPF ele é um parâmetro muito foda, muito foda. Sensacional. Pena que muitos laboratórios ainda não têm essa metodologia, mas... Deixa eu te apresentar aqui, ó. Aí, tipo, Deixa eu apresentar o analista aqui também, ó. Ele vai até com o microscópio. Aqui, ó, analista Tobias. Tá. Oi, É Tobias? Doutor Tobias. A minha não tá aqui hoje. A minha cachorra tá de férias, você acredita? Ela foi viajar. Aqui é doutor Tobias. Doutor Tobias, esse daí manja, hein? Quando ele tiver filhote, coloca o nome eritroblasto. O gato de Hélio é macrófago. Mentira. Do Bionerd. Oi, macrófago. Cadê? Deixa eu ver se tem mais tinha uma perguntinha aqui também. Deixa eu ver. O IPF específico, tá perguntando. Ele não é específico para nada, assim. Ele apenas aponta que a medula óssea, se a medula óssea está produzindo ou está sendo estimulada ou não. Só isso. Agora, o que vai estar causando, tipo, o IPF, ele está no valor esperado e a gente está tendo uma plaquetopenia por conta de um consumo periférico. O que vai estar causando esse consumo periférico, o médico aí ele vai precisar investigar qual é essa causa. E se a medula ela também não está produzindo, a gente tem um IPF baixo, o médico ele também vai precisar investigar aí, porque essa medula ela não está respondendo como deveria estar. Perfeito. Beleza. Perguntas, tem algumas aqui, mas vocês já responderam também. Tem uma aqui de síndrome... Aqui, ó. A única que vocês não tinham respondido ainda. Vocês já viram um caso de síndrome hemofagocítica na Covid? A gente não peguei ainda, porque eu não tenho muitos pacientes com coronavírus. Tem relevado. Mas, assim, já vi. O quê? Você não tem paciente com... Onde você trabalha? O meu ele é ambulatório. E aí a gente tem um hospital de campanha, mas não é um hospital grande, assim, de campanha. Aí eu não tenho muito. Lá isso que teve muitos, né? Lá já aparece mais. Mas eu não peguei, por exemplo, lá na rotina. Vocês trabalham em um local diferente? Pelo menos isso, né? Pelo menos em um hospital diferente, né? Locais diferentes. Locais diferentes, porque não tem como não. Até que o laboratório lá não contratou ela não. Porque não tem dinheiro para pagar o salário dela não. Imagina. De pergunta. Pessoal, ninguém mais tem perguntas? As perguntas acabaram, mas só que agora eu não consigo tirar esse negócio daqui, como eu falei para vocês. Não sai nunca mais. Ó, Não tem problema. Essa coisinha aqui. Então vai aparecer só metade do rosto de vocês. Isso. Boa, Thiagão. Fica aí. Pessoal, acho que... Deixa eu ativar os comentários para ver se saem as perguntas. Saiu. Ó, fizeram mais uma aqui. Peraí. Não vou colocar não, deixa assim. Precisa diferenciar os eritroblastos no hemograma? Não precisa não. Só precisa dizer a quantidade. Reconhecer, ver a quantidade. Se seu equipamento ele não faz a correção aí da contagem global de leucócitos, você precisa fazer essa correção se você já tem uma quantidade ali de eritroblastos que pode estar interferindo na sua contagem global. Lembrando que esses eritroblastos eles podem ser contados como leucócitos e elevar falsamente a contagem global, por isso precisa da correção. Algumas literaturas trazem que essa correção ela pode ser realizada a partir de 5 eritroblastos encontrados ou a partir de 10. Aqui em Salvador a gente utiliza 10. É muito importante reconhecer e saber com que aparelho você trabalha. Tem aparelhos que não sofrem essa interferência, por exemplo, com o que eu trabalho, ele já conta a par, já me dá quantificado, eu não preciso corrigir. Mas tem aparelhos que precisa corrigir. E se for o caso, você tem que fazer o cálculo de correção e informar na observação que você fez a correção. Tá? Exatamente. Contagem global de leucócitos corrigida pelo número de eritroblastos, pode ser assim também. Tá? Ó, o Maurício está pedindo para falar
sobre... Só uma coisinha. A Gleice está perguntando qual que é a correção de eritroblasta. Essa é mais rápida para responder, eu acho. É uma regra de 3 simples, tá? O número total de leucócitos foi 12 mil, por exemplo. 12 mil está para 100 leucócitos, mais o número de eritroblastos que você contou. Digamos que você contou 20. Então, você aceitar 12 mil está para 120. X que você quer saber é o leuco em 100. Faz a regra de 3, já foi. Bem simples. Ó, o povo tava com vergonha de perguntar para mim, eu acho. Ou eles estão querendo aparecer na live. Porque agora apareceu um monte de pergunta aqui, ó, esses ligeiros. Ó, tem uma pergunta aqui, tem duas, na verdade. Uma, na verdade, tem um monte, já tá subindo aqui, ó. Fala sobre anemia plástica, cadê a outra? Explica para a galera o porquê o índice CHCM deve ser utilizado como controle de qualidade, que ela acha interessante. Falar de novo sobre anemia plástica, mas... Anemia... Pode falar, vocês que mandam. A anemia plástica é uma anemia bem chata, né, cara? Muito chatinha, não tem nada demais. Então, não é nada demais, só tem diminuição de tudo. É uma panцitopenia que é o mais evidente a gente encontrar. O CHCM ele é muito bom como controle de qualidade. Sim, eu gosto demais e avalio. Quando o CHCM está diminuído ou aumentado de forma isolada, é muito importante que vocês façam uma avaliação. Se tiver aumentado, você tem que avaliar. Será que você não está tendo aí um problema de crioglutinina? Será que você, por exemplo, tem uma amostra ali que está com lipemia, que está com icterícia? Aí você olha, quando você tem um problema de relação entre HT e HB, entre hematócrito e hemoglobina, vocês sabem que a gente tem uma relação mais ou menos entre 3 entre o hematócrito e a hemoglobina. O que isso quer dizer? Se você pegar a hemoglobina e multiplicar por 3, você vai ter aproximadamente o valor do hematócrito. Quando esses parâmetros eles não ficam nessa manutenção certinha, você acaba que pode ter um problema nessa relação, sem um problema nessa relação, e o CHCM te alerta em relação a isso. Se o hematócrito estiver muito alto em relação à hemoglobina, o CHCM desce. Se o hematócrito estiver muito baixo, o CHCM sobe. Exatamente, o CHCM ele tem uma relação inversamente proporcional com o hematócrito, então fique atento, pessoal, a essa relação, porque é extremamente importante, é um indicativo aí, ó, tipo, fique atento quando você tiver essa alteração isolada. Sim, a gente tá fazendo um trabalho aqui, eu gosto muito de fazer trabalho, não sei se vocês perceberam. Gosto muito de, tipo, alguma coisa nova aconteceu, algum paciente diferente pegou, vamos pegar, ler, estudar, fazer um trabalho, publicar e disseminar conhecimento, colocar no Instagram, enfim, passar a informação para frente. A gente tem observado que CHCM de recém-nascido é bem mais elevado do que de adulto. Não bem mais elevado, mas chega a 38, 39 em alguns casos. A gente não vê nunca praticamente isso em adulto, mas na verdade é até meio que errado a gente encontrar o CHCM assim. E a correlação que a gente estava fazendo era justamente com lipemia, mas da prolactina materna, ou seja, a prolactina da mãe que vai impactar diretamente no CHCM da criança. A gente não conseguiu ainda fazer essa avaliação, porque um dos hospitais que eu estava trabalhando, ele é só maternidade, então a mãe não faz exame, mas só o bebê. Então era a nossa dificuldade de saber se ela tinha prolactina elevada ou não, nesse caso. Mas é uma coisa interessante, eu deixei aí para vocês, para quem tiver maternidade, ou para quem estiver assistindo e conseguir fazer isso, pesquisa, por favor, me fala, porque eu não consegui ainda. Oi. E uma coisa que a gente percebe, que eu percebo muito em RN, é aquela hemácia borrada. E exatamente por conta disso. A hemácia que ela fica borrada, você não tem a delimitação dela. E acontece quando a gente tem um triglicérides muito alto, e RN, praticamente todos têm essas hemácias assim. Então é exatamente isso que a gente percebe. E aí é uma hemácia, por exemplo, uma morfologia que eu não coloco no laudo, porque não é importante, então eu não coloco. Por exemplo, eu ia colocar praticamente todo paciente que come feijão e fazer exame. Acaba que você tem uma amostra lá. É verdade. Às vezes não dá, entendeu? Apesar de ser com triglicérides muito alto, mas muitos pacientes estão assim. E RN é batata o tempo todo. Então, não é. RN tem tudo, cara. RN tem hematogônia, RN tem poiquilocitose, tem reticulocitose tipo no teto, tem VCM alterado. Nossa, tem. É tudo louco. RN é tudo novo, exatamente. Tem um monte de pergunta aqui, mas a gente tem 3 minutos só, antes de acabar. Deixa eu responder uma aqui que o pessoal pergunta muito em relação à agregação plaquetária. Agregação plaquetária, pessoal, você pode ser por má homogeneização da amostra ou se o paciente tem a pseudotrombocitopenia induzida por EDTA. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega uma líquida do sangue ml e agita no vórtex 3 a 5 minutinhos e processa, corrige na maioria das vezes. Se não deu jeito, aí você tem que coletar o EDTA e o citrato para você desfazer esses agregados e liberar o exame com tranquilidade. Lembrando que quando você tem um valor com citrato, você precisa multiplicar por 1,1, que é o valor de correção aí por conta do anticoagulante, fator de glicemia.
Eu vi um dia desse o pessoal falando, não, não tem que fazer de jeito nenhum e tal. Mas é a mesma coisa, você pegar uma gotinha daquele anticoagulante, em vez de você colocar uma gotinha de anticoagulante, você colocasse uma gotinha de salina, você não tinha que fazer a correção da diluição, é a mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa. Vai acabar, né? Foi um prazer participar com vocês, pessoal. Obrigada aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês fizeram mestrado, doutorado? Não, nunca fiz, não. Eu não sou muito afim, não. Vou te falar que eu gosto mais da parada do dia a dia. A gente Então, tá fazendo uma especialização. Lá no Naum, né? Ele é sensacional. Exatamente por isso que eu perguntei, porque eu sabia que vocês não tinham feito. Por quê? Tem algumas pessoas por aí que estão correlacionando muito bons profissionais a mestres e doutores. E vocês, eu também não sou mestre nem doutor, só fiz a especialização. Acho que nós somos o exemplo de que isso não é 100% verdade. Porque são pessoas que, vejam vocês, por exemplo, focaram numa coisa que gostam, estudaram, trabalharam e hoje são referência no assunto. Então, para ser bom profissional, pessoal, para ser bom analista de laboratório, não precisa de mestrado e doutorado. Tá? Óbvio, se vocês quiserem fazer, melhor ainda. Quanto mais informação, quanto mais estudo, melhor. Mas não se atenham a títulos. Títulos, quando não são bem utilizados, são só papel. Nada existe. E o que acontece é que meus professores da faculdade praticamente eram todos mestres e doutores. Mas o que era melhor era só especialista. Então, a parada do mestrado e doutorado é que acaba que tira você do dia a dia. Na prática, Sim. exatamente. Exatamente. Tipo, muito docência, sabe? Aquela questão te direciona para uma outra área diferente. E aí sai e acaba se afastando. E se você puder aliar os dois, aí sim, beleza. Show. Mas acaba que você deixa de lado, né? Exatamente. Fechou. Se você puder juntar os dois, A aí gente tem que vai ver o que fazer- mais te deixa feliz. Exatamente. A gente vai fazer o projeto Jovem Analista, não sei se vocês já sabem, que tem uma galera que sai da faculdade justamente por isso. Eles têm muitos professores, mestres e doutores, que são excelentes, óbvio, mas eles ficaram muito tempo fora da bancada, fora do laboratório. Então ficaram muito teóricos e pouco práticos. É verdade. E acaba que o que acontece? O pessoal sai da faculdade, da graduação, do curso técnico, enfim, e não tem experiência. E como não tem experiência, eles acabam não passando aquilo para os alunos. Então a galera sai para o mercado de trabalho meio crua. E fica naquilo, né? Eu vou fazer uma entrevista, eu não passei. Por quê? Porque perde experiência. Mas como eu vou ter experiência se ninguém me dá a primeira oportunidade? Então a gente vai lançar o projeto, inclusive vocês vão dar uma aula nesse projeto também, tá? Que é o Jovem Analista, justamente isso. A gente vai tentar passar para os alunos aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, literalmente. Certo? Vai ser um mês inteirinho de aula, vai ser em outubro. As inscrições vão começar dia 7, agora de agosto. Para pessoas que estão saindo da faculdade agora, tem as regrinhas lá, depois passo para vocês. E vai ter só fera. A gente vai ter um dia inteiro de hemato, um dia inteiro de bioquímica, um dia inteiro de parasito, de imuno, enfim, de tudo que a gente faz no laboratório, para que a galera entenda. É isso que eu tenho que fazer. É isso que de fato eu vou usar no meu dia a dia. Isso daqui eu vou pegar, isso daqui... Como que eu vou fazer, por exemplo, um teste de salinização ou de falsização? Como que é isso na prática mesmo? Como que eu vou fazer isso? Para que serve isso no dia a dia? Então eu queria convidar vocês, na verdade, intimá-los a dar uma aula no projeto também. Claro que sim. Com certeza. Porque a galera tenho certeza que vai amar. A gente tem 1 minuto e 45 segundos. Eu Então, queria... parabéns. Na verdade, Não, parabéns agora eu que tenho que dar, para. Muito obrigado por ter aceitado fazer a live com a gente. Meu, foi uma das lives mais gostosas que eu fiz no projeto agora de lives. Meu, foi sensacional, um bate-papo. Tô aqui, tô super feliz. Foi uma honra para mim. Nosso primeiro contato ao vivo, assim, né? Eu espero que a gente tenha muitos mais pela frente. Foi show. Eu vou abrir os comentários aqui, porque agora tenho certeza que vai chover parabéns, chover elogio. Pode contar com a gente aí. Parabéns pela iniciativa aí do projeto, que é sensacional também. O pessoal precisa disso, sabe? É um acolhimento para eles que estão saindo aí. Show de bola. Jefferson, muito obrigado pelo convite. Tá? Fico muito feliz em poder estar aqui conversando com você. E um cara que a gente já acompanha também. Eu fico de olho sempre lá nas suas postagens, nas fotos maravilhosas. E uma didática também diferente, né? A didática é importante. A didática é uma parada que nem todos têm. Então, parabéns e muito obrigado pelo convite. Conte com a gente, tá? Precisando, é só dar um valor. Isso é sensacional. Vocês já estão na minha listinha de contatos VIPs, tá? Já estão nos amigos verdinhos lá do Instagram. Olha, eu vou baixar essa live também e vou colocar lá no Atlas, viu? Fechou, perfeito. Pessoal, a gente tem
20 segundos. Obrigado por participarem todos vocês. Vai ficar salva a live, tá bom? Larissa, Valeu. Thiago, vocês são demais. Obrigado por participar com a gente, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Serviu o gente. café direitinho, né? Serviu o filé. Falou, Tobias. Falou, Tobias. E ele, vê se aparece da próxima, hein? Olha aqui. É, dá tchau aqui. E aí, velho? Ah, Tudo bem? você tá aí, seu ligeiro. Aqui. Ah, rapaz. Da próxima ele vai aparecer, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.